que motoboys e outros profissionais que utilizam motocicletas como instrumento de trabalho vão passar a receber pagamento adicional referente à periculosidade a partir do dia 3 de abril. A informação foi confirmada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Já a portaria que regulamenta a mudança foi publicada no final de 2025 para entrar em vigor agora em 2026. As mudanças estão previstas no anexo 5 da norma regulamentadora número 16 e estabelecem critérios para identificar quando a atividade deve ser considerada perigosa e quando há direito ao pagamento extra. Por isso, nós estamos recebendo o João Guilherme, ele que é engenheiro do trabalho, para passar essa informação, que pode estar pegando muita gente que nos escuta agora de surpresa também, esses direitos alcançados pelos motociclistas, né, pelos motoboys e outros profissionais que utilizam seus veículos, né, as motocicletas, como instrumento de trabalho. Bom, João Guilherme, o que é que o empregado precisa ficar atento e o empregador daqui para frente com essa norma que já passa a entrar em vigor, já entrando em vigor agora nesse mês de abril? Bom dia para você. Bom dia. Veja só, primeiramente, uma mudança importante é que independe do cargo, o que importa é a atividade. Não importa o cargo do trabalhador, se ele dirige motocicleta durante o seu trabalho, está excluso a jornada da sua residência para o trabalho. Somente durante a sua jornada de trabalho tem um direito adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base. Então, uma mudança muito importante que traz um impacto muito significativo na folha de pagamento. Se você pensar em algumas atividades, como por exemplo distribuidora, que tem muito profissional que trabalha dirigindo moto, isso traz uma repercussão muito significativa na folha de pagamento. E essa legislação já começa a partir do dia 3 de abril. Na verdade, já começou, né? Já começou. Já começou. O salário de maio já tem que vir com esse reconhecimento. Exatamente. O salário de maio já deve vir com esse reconhecimento de 30% sobre o salário base. Como veio como perspectiva de uma legislação federal, não precisa os sindicatos mobilizarem. As empresas já têm que ter sido notificadas e, obviamente, está repassando isso para os trabalhadores. Acho que é importante falar para vocês também que quem define quem tem direito ou não é o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. Toda empresa precisa contratar um profissional ou outra empresa para elaborar um laudo, chamado laudo de periculosidade, que nesse laudo vai definir esse colaborador tem, esse colaborador não tem. Porque precisa ser feita uma investigação no meio de trabalho. Então já tem uma outra etapa, né? Tem algum período aí que seria, por exemplo, uma carência para que isso começasse a valer? Não. A carência já existiu lá atrás. Já esgotou. A partir de 3 de maio deve ser implementada. A partir de 3 de abril já deve ser implantação do adicional. Quem demorou já está prestes, inclusive, a ter algum tipo de sanção? Exatamente. A sanção é já pagar o adicional. Quem não fez o laudo, quem não tem discriminado quem tem que receber, o que não tem que receber, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Porque o laudo aqui vai dizer, olha, esse colaborador precisa, esse outro colaborador não precisa pagar. Então, já as empresas tiveram 3, 4 meses para poder elaborar o laudo. Quem não elaborou vai precisar agora pagar o adicional de periculosidade. Em caso de descumprimento, esse trabalhador tem que chamar esse profissional? Não, quem tinha que ter chamado era a empresa. Cabe à empresa contratar um profissional ou uma empresa. É obrigação do empregador pagar o laudo de periculosidade. Vamos fazer um cenário aqui, João Guilherme. Suponhamos que a empresa ela não tenha esse conhecimento ou talvez utilize o tal se colar colou e também o empregado ele também não vá buscar esses direitos. Essa situação, de repente, ele sabe em maio ou em junho, através do boca a boca, ele pode requerer esse processo, parte dele também essa ideia, ou os órgãos fiscalizatórios eles podem atuar numa causa como essa, através de denúncia, por exemplo. Isso, é importante ressaltar que se não se pagar agora, pode se pagar retroativo, né? Pode pagar retroativo. Então, a empresa não fez o laudo, está em dúvida, não correu atrás, pode fazer em abril, maio, junho, não importa o mês, e vai pagar retroativo aos meses anteriores. Exatamente. Né? Outra coisa também que o que é que o Ministério do Trabalho entende? Desde o ano passado que ele já fala sobre a regulamentação. Então as empresas elas têm a obrigação, entre mil aspas, de entender que já está em vigor porque ano passado existiu alteração na legislação. Ele existiu alteração e deu um prazo para as empresas se adequarem. Outra coisa também importante, que essa discussão do Senado de periculosidade, ela é desde 2014, que em 2014 o Ministério do Trabalho já regulamentou essa atividade, mas aí teve uma decisão judicial e suspendeu essa portaria, né, essa alteração na NR. Mas agora voltou novamente. Enfim, e na última sexta-feira agora, bem quentinho, o TST se posicionou também, dizendo, ó, independente da legislação do Executivo, tem que se pagar a adicional de periculosidade. Você só precisa elaborar o laudo para entender quem vai pagar e quem não vai pagar. Mas até o próprio TST já se posicionou também. Agora, João, eu quero partir da ideia de que, obviamente, se tem um posicionamento desse em nível nacional, é porque os números revelam que esses trabalhadores estão submetidos a condições de trabalho e de risco elevadíssimo, né?
Exatamente, né? A gente sai daqui de manhã, daqui para nossa casa, aqui pro tabuleiro, sempre tem um acidente de moto, né? Um colaborador muitas vezes que se acidentou, né? Um trabalhador, enfim. Então, o número é muito grande de colaborador afastado hoje pelo Ministério do Trabalho, pelo INSS, de fato, que está num benefício devido ao acidente de trabalho. Se você vai no INSS hoje, na área de reabilitação, grande parte dos trabalhadores são devido ao acidente de moto. Então, assim, o número é muito grande e é uma forma do governo de, né, tentar diminuir essa quantidade de acidente de trabalho. Vale ressaltar que existem algumas exceções, né? Todo trabalhador que dirige moto precisa receber adicional? Não, tem exceções. Por exemplo, trabalhador de condomínio fechado, que não é via pública. O que a norma diz? Todo trabalhador que dirige moto durante a jornada de trabalho em via pública tem que receber adicional. Excluso quem não trabalha em via pública. Ou então, seja, condomínio. aqueles que fazem patrulha noturna As pela rondas, madrugada, né? eles precisam receber nesse Em caso? condomínio fechado. Em condomínio fechado, ou não. noturno ou diurno. Vamos exemplificar um condomínio aqui bem conhecido em Maceió. Entendi. Condomínio fechado não precisa pagar adicional de periculosidade. A lei já prevê essas situações de exclusão. Outra exclusão colaboradores que fazem uso de moto de forma até habitual, mas de tempo reduzido. Então, aquele trabalhador que às vezes vai lá pegar a moto para fazer um trabalho, mais uma vez, precisa de um laudo, porque não dá pra gente definir só na cabeça da gente aqui, né? O laudo é o documento laudo é o oficial que atesta, na verdade, essa necessidade, é isso? Exatamente. O laudo vem lá discriminado. Essa atividade, de fato, tem direito a adicional de periculosidade. Essa aqui não tem. Às vezes tem colaboradores que têm o mesmo cargo, mas um tem, outro não tem. Por quê? Porque um faz uma coisa, o outro faz outra coisa. E aí, de fato, precisa constar num laudo essa informação. Você falou do impacto, né, que isso pode causar também na realidade das próprias empresas. Então, elas próprias deveriam ter feito esse estudo já. Exatamente. A gente atende clientes que o impacto na folha de pagamento está chegando a R$1 milhão. Meu Porque Deus você do céu. pensar em 30% do seu salário base, vamos pensar em promotor de vendas que utiliza a moto, né? O salário dele é relativamente até alto, porque trabalha com vendas. Então é 30% do salário dele, base. Não é salário mínimo. A legislação sobre insalubridade é sobre o salário mínimo, mas a legislação sobre periculosidade não. É sobre o salário base. Então traz, de fato, um impacto aí de 13º, de férias, enfim. Tem muitos desdobramentos importantes. E não tem acordo, tem que ser pago. Tem que ser pago. O TST, mais uma vez, se funcionou sexta-feira, tem que pagar a ação de periculosidade, independente de uma regulamentação do executivo. Então, assim, tá muito pacificado, né? Confesso que algumas pessoas estavam esperando até uma postergação da legislação. Sei. Porque ela saiu no passado, deu um prazo para se É adequar. ano eleitoral, né? Isso, Tinha uma ano pressão eleitoral. Exatamente, verdade. exatamente. Então, ano eleitoral, algumas pessoas estavam esperando, será que o governo vai, né, postergar? Mas não, já entrou em vigor. No mês que vem, na folha de pagamento referente a abril, já deve constar o adicional de periculosidade. Ô João, e como é que fica a situação? Estamos acompanhando vários debates, tanto eu como o Marcos Rodrigues, todas as noites. Nós estamos também falando sobre as decisões que vêm de Brasília. Mas, nesse caso, o que é que a Justiça do Trabalho também ampara aquele que é motorista por aplicativo? Como é que fica essa situação com essa mudança agora, com essa norma regulatória? Importante a sua pergunta, porque as NRs, as normas regulamentadoras que teve essa alteração, são para funcionários, trabalhadores seletistas. Então, somente para pessoas seletistas. O por aplicativo ainda está na discussão da legislação específica, então eles não entram. Eles não entram nessa alteração. Somente quem tem carteira de trabalho, vamos lá, assinada, o seletista. Motorista de aplicativo ainda, de fato, está dependendo dessa discussão de uma legislação específica. Eles não entram, mas se algum tiver carteira assinada, vinculado ali, alguma coisa assim, deve entrar. Para você que é engenheiro do trabalho, o que é que você recomenda, né, para esse profissional que ainda não foi contatado pela empresa sobre isso? A empresa fez vista grossa, passou batido. O que é que seria interessante? Ele procurar o Recursos Humanos ou o sindicato da categoria? Eu acho que o primeiro ponto é procurar o RH da empresa, os Recursos Humanos, né? Porque em dezembro do ano passado, o Ministério do Trabalho também colocou uma legislação nova, né? Dizendo que as empresas precisam apresentar o laudo de insalubridade e periculosidade para o trabalhador. Então, o trabalhador ele tem o direito de chegar no RH e perguntar, cadê o laudo de periculosidade, né, da minha atividade? E o RH tem que apresentar. Se não apresentar, aí de fato ele tem que buscar um caminho que ele acredite deva ser o correto. Sindicato, advogado, enfim, aí é um outro passo. Estou mais vinculado importante. a uma pequena empresa. De repente só tem um MEI. E como MEI sou trabalhador. Também tenho direito a essa mesma condição. O problema é só estar realmente inserido em uma condição oficial de ser empregado. É isso que você quer dizer. Exatamente. Eu tenho que ter carteira assinada, né? Ser seletista, independente do porte da empresa, pequeno, médio, grande, Perfeito. distribuidora,
empresa de alimentos hoje, né? Tá muito comum, fora você ter o iFood, você tem um aplicativo, eita, meu Deus. As empresas às vezes contratam um motoboy para a própria Terceirizado. Ela é motoboy seletista, também vai ter direito a acionar de periculosidade. Muito bem, esse assunto não se esgota aqui, tá, gente? O João tá trazendo um alerta para o que começa esse mês e, claro, né, dúvidas, a gente vai voltar a acioná-lo, claro, para entender sobre essa movimentação, né? É uma fase, mais uma fase de adaptação também para as empresas, né? João Guilherme, engenheiro do trabalho, hoje falando aqui sobre essa norma regulatória que reconhece a periculosidade para os trabalhadores que utilizam moto, né, dentro da função que ocupam nas empresas. Atenção, hein? Empresas precisam fazer esse laudo aí para mostrar essa periculosidade, para também efetivar esse pagamento. João, caso a gente tenha deixado de explorar algo que você considere relevante ainda sobre essa pauta, a palavra final é sua, fica à vontade. Uma coisa importante também que vale ressaltar é que são motocicletas que têm habilitação. Então, patinete elétrico não entra nas suas exceções, de fato, somente quem tem habilitação ou emplacamento. Então, colaboradores que utilizam, algumas empresas estão usando a saída, por exemplo, de patinete para entrega. Bem, pode ser possível, não vai pagar ação de periculosidade. Ah, que coisa. Tem modernidade, né, Marcos? O Brasil perde o futebol mesmo. Tem alguém querendo dar um drible. Bicicleta hoje também é elétrica. Ela também não entra, porque ela não tem emplacamento. Certo. Então, ela também não ela entra como uma exceção. Entendi. Então, o colaborador que utiliza uma bicicleta elétrica, ele não tem direito a ser acionado de periculosidade. Um colaborador que utiliza um patinete também não tem direito a ação de periculosidade. Tá certo. Só de fato, teve duas rodas e andou, né? Daqui a pouco vai ter essa mudança aí. Grande João, obrigado pela presença aí. Gente, espero a gente ter alcançado aí muitas pessoas, né, nessa segunda-feira, passando essa informação importante. Boa semana para você, João. Obrigado pela presença e os esclarecimentos. 6 horas e 36 minutos. Olha, após 26 horas ininterruptas de